Ela estava limpando o chão de joelhos quando a patroa gritou na frente de todos: "Eu não contratei você para opinar!", humilhando ela até as lágrimas. Os outros funcionários baixaram a cabeça, em silêncio, enquanto a mulher ria da própria crueldade. Mas o que ninguém ali sabia é que aquela empregada guardava um segredo sobre o passado da patroa. E quando a verdade veio à tona naquela mesma tarde, o silêncio foi devastador. Maria Helena Rodrigues tinha 62 anos, mas parecia carregar o peso de uma vida inteira nas costas curvadas. Naquela manhã de quinta-feira, ela acordou às 5 da madrugada no pequeno quarto de empregada nos fundos da mansão dos Valmont. Um cômodo de poucos metros quadrados, onde mal cabia a cama estreita e um armário. Olhou-se no espelho rachado pendurado na parede descascada e viu uma mulher que já não reconhecia mais. Os olhos castanhos, que um dia brilharam com esperança, agora estavam fundos, cercados por olheiras profundas. As mãos, antes firmes e seguras ao segurar seringas e administrar medicamentos, tremiam ligeiramente enquanto amarrava o avental branco sobre o uniforme cinza. Fazia apenas 3 semanas que Maria Helena trabalhava naquela mansão imponente no bairro dos Jardins, em São Paulo. 3 semanas que pareciam 3 anos de humilhação constante. Ela tocou a pequena medalha de prata que pendia em seu pescoço. Um gesto automático que repetia sempre que sentia a angústia apertar o peito. A medalha tinha a imagem de Nossa Senhora das Graças gravada na frente e no verso uma inscrição quase apagada pelo tempo. Para minha mãe, com amor eterno, Cecília. Cecília. O nome ecoava em sua mente como uma oração dolorosa. Maria Helena desceu para a cozinha às 6 horas, onde encontrou Dona Irene já preparando o café da manhã. A cozinheira, uma mulher robusta de 48 anos, com cabelos grisalhos presos em um coque, lançou-lhe um olhar de compaixão ao vê-la entrar. "Bom dia, Maria", sussurrou Dona Irene, mantendo a voz baixa. "Dormiu bem?" "Dormi o que pude", respondeu Maria Helena com um sorriso cansado. "E a senhora? Você sabe como é. Trabalhar nesta casa não deixa ninguém dormir tranquilo." Seu Augusto, o motorista de 55 anos, entrou pela porta dos fundos naquele momento, trazendo o jornal matinal. Era um homem magro, de postura ereta, com bigode grisalho bem aparado. Ele acenou para as 2 mulheres com a cabeça, um cumprimento silencioso que já era rotina. A patroa acordou de mau humor, avisou seu Augusto em voz baixa, pendurado as chaves do carro no gancho. Ouvi ela gritando com o patrão desde cedo. Melhor todo mundo ficar esperto hoje. Maria Helena sentiu o estômago apertar. Nos 21 dias que trabalhava ali, já tinha aprendido a reconhecer os sinais. Quando Verônica Valmont acordava de mau humor, o dia inteiro seria um inferno para todos os funcionários. Verônica Valmont. 41 anos de idade, corpo esculpido por personal trainers caros e procedimentos estéticos, cabelos loiros perfeitamente escovados, unhas sempre impecáveis. Esposa de Ricardo Valmont, um dos empresários mais bem-sucedidos do ramo imobiliário em São Paulo. Mãe de Laura, uma adolescente de 17 anos que estudava no colégio mais caro da cidade. Para o mundo exterior, Verônica era a personificação da elegância e do sucesso. Dentro daquela mansão, era uma tirana. Maria Helena começou suas tarefas às 7 da manhã, como sempre. Primeiro, limpou a sala de estar, um ambiente imenso decorado com móveis importados, quadros de artistas famosos e um lustre de cristal que devia custar mais do que ela ganharia em toda a sua vida. Depois, passou para o hall de entrada, onde o piso de mármore italiano refletia a luz do sol nascente, que entrava pelas janelas enormes. Era ali, de joelhos, com a escova na mão e o balde de água ao lado, que Maria Helena estava quando ouviu o som de os altos descendo a escada. Levantou os olhos e viu Verônica descendo, vestida com um conjunto Chanel, acompanhada de 3 amigas igualmente elegantes.
As mulheres riam e conversavam animadamente sobre a última viagem de Verônica a Paris. Com licença, murmurou Maria Helena, tentando se afastar para dar passagem. Verônica parou no meio da escada e olhou para ela com uma expressão de nojo profundo. "Não te pago para que opinas!" gritou, a voz ecoando pelo hall imenso. "Você está aqui para limpar e ficar invisível, entendeu? Não quero te ver, não quero te ouvir. Você é como um móvel. Menos até porque os móveis pelo menos têm algum valor." As amigas de Verônica trocaram olhares desconfortáveis, mas nenhuma disse nada. Uma delas, uma morena de vestido vermelho, chegou a rir nervosamente. Maria Helena sentiu o sangue subir para o rosto, as bochechas queimando de vergonha. Baixou a cabeça, engolindo o nó que se formava na garganta, e voltou a esfregar o chão. Os olhos marejaram, mas ela piscou rapidamente, não permitindo que as lágrimas caíssem. Não ali. Não na frente daquelas mulheres que já a olhavam com tanto desprezo. Seus dedos encontraram a medalha no pescoço e a apertaram com força. Um gesto de conforto. Um lembrete de por que estava ali, aguentando aquilo tudo. Verônica e suas amigas seguiram para a sala de jantar, onde Dona Irene já tinha preparado uma mesa digna de revista. Bolos, tortas, salgados finos, chás importados em porcelanas delicadas. Maria Helena podia ouvi-las conversando e rindo, suas vozes agudas ecoando pela mansão. 10 minutos depois, quando ela ainda estava terminando de limpar o hall, ouviu Verônica gritar seu nome. "Maria Helena, venha aqui imediatamente!" O coração de Maria Helena disparou. Ela largou a escova, limpou as mãos no avental e caminhou até a sala de jantar. As 5 mulheres estavam sentadas ao redor da mesa enorme, olhando para ela como se fosse um inseto curioso. "Sim, Dona Verônica", disse Maria Helena, mantendo os olhos baixos. "Olhe para essas toalhas." Verônica apontou para um armário de cristal onde as toalhas de linho estavam dobradas. "Você dobrou isso? Um cachorro faria um trabalho melhor." Maria Helena olhou para as toalhas. Estavam perfeitamente dobradas, organizadas por cor e tamanho, exatamente como Verônica tinha exigido na semana anterior. Eu segui as instruções que a senhora me deu", respondeu Maria Helena, a voz saindo mais baixa do que pretendia. "Instruções?" Verônica levantou da cadeira, os olhos brilhando com uma raiva desproporcional. "Você está me questionando?" "Não, senhora. Eu só... Refaça tudo, agora. E dessa vez, faça direito." Maria Helena assentiu e começou a tirar as toalhas do armário. Suas mãos tremiam ligeiramente. Atrás dela, podia ouvir as amigas de Verônica sussurrando, provavelmente comentando sobre a cena. Sentiu o peso de todos aqueles olhares sobre ela, julgando, menosprezando. Passou a próxima meia hora redobrando as toalhas, exatamente da mesma forma que tinha feito antes. Quando terminou, Verônica sequer olhou. Apenas acenou com a mão, dispensando-a como se espantasse uma mosca. Maria Helena voltou ao hall, mas mal tinha pegado a escova novamente quando ouviu um barulho de vidro quebrando vindo da sala de jantar. Correu até lá e viu um copo de suco de laranja espatifado no chão de madeira nobre, o líquido alaranjado se espalhando em uma poça grande. Verônica estava de pé ao lado, um sorriso malicioso nos lábios. "Ops", disse ela, sem nenhum tom de desculpa na voz. "Que desajeitada eu sou. Maria Helena, limpe isso." Maria Helena sabia. Sabia que Verônica tinha deixado o copo cair de propósito. Via isso nos olhos da patroa, naquele brilho sádico de quem estava se divertindo com o sofrimento alheio. Mas não disse nada. Apenas foi buscar o rodo e o pano, voltou e se ajoelhou no chão, recolhendo os cacos de vidro com cuidado, enquanto as 5 mulheres continuavam conversando como se ela não existisse. Dos cacos, cortou seu dedo. Uma linha fina de sangue começou a escorrer. Maria Helena apertou o dedo no avental, sem fazer barulho, sem reclamar. Limpou o chão completamente, jogou os cacos no lixo e voltou ao hall.
Mas o dia estava apenas começando. Ao longo das horas seguintes, Verônica encontrou dezenas de razões para humilhá-la. A água da piscina estava com temperatura incorreta, a grama do jardim não estava aparada do jeito que ela queria, os travesseiros da sala de estar não estavam arrumados simetricamente. Cada vez, ela chamava Maria Helena na frente das amigas, na frente de seu Augusto, na frente de Dona Irene, sempre com aquele tom de voz alto, cheio de desprezo. Às 3 da tarde, quando as amigas finalmente foram embora, Maria Helena permitiu-se um momento de descanso na cozinha. Dona Irene lhe ofereceu uma xícara de café e um pedaço de bolo. "Você não merece isso", disse a cozinheira baixinho. "Ninguém merece." "Eu preciso do emprego", respondeu Maria Helena, a voz cansada. Aos 62 anos, com apenas o ensino fundamental completo, não é fácil encontrar trabalho. E eu tenho contas para pagar. Seu Augusto entrou na cozinha naquele momento, seu rosto mostrando preocupação. "Maria, não se sinta obrigada a ficar aqui", disse ele. "Essa mulher é doente. Ela trata todo mundo assim. Já teve 5 empregadas nos últimos 6 meses. Nenhuma aguenta mais que um mês." "Por que vocês ficam?", perguntou Maria Helena. Dona Irene e seu Augusto trocaram olhares. "Eu tenho 3 filhos para criar sozinha", respondeu Dona Irene. "O salário aqui é bom, mesmo com toda a crueldade dela. Preciso que meus filhos estudem, que tenham uma vida melhor que a minha. E eu tenho um filho com problemas de saúde", disse seu Augusto. "O plano de saúde que eles oferecem cobre os tratamentos dele. Eu aguentaria muito que isso para garantir que meu filho receba o cuidado que precisa." Maria Helena assentiu. Entendeu? Todos ali estavam presos por suas próprias necessidades, suas próprias circunstâncias. E Verônica sabia disso. Era justamente por isso que ela se sentia livre para tratá-los como queria. Foi então que a porta da cozinha se abriu abruptamente e Laura entrou. A adolescente de 17 anos estava com os olhos vermelhos de tanto chorar, o rosto machucado de lágrimas. "Dona Irene", disse ela, a voz tremendo, "você pode fazer um sanduíche para mim? Não quero jantar com minha mãe hoje." Era a primeira vez que Maria Helena via a filha de Verônica tão de perto. Laura era bonita, com cabelos castanhos longos e olhos verdes, mas havia uma tristeza profunda em sua expressão que não combinava com alguém de sua idade. Laura notou Maria Helena pela primeira vez e seus olhos se arregalaram. "Você", murmurou, aproximando-se. "Você é Maria Helena?" "Sim, senhora", respondeu Maria Helena confusa. "Você era enfermeira no Hospital São Luís?" O coração de Maria Helena disparou. "Sim, trabalhei lá por muitos anos. Como você sabe?" Laura olhou para ela intensamente, estudando seu rosto. Depois, seus olhos desceram para a medalha no pescoço de Maria Helena. "Aquela medalha? Posso ver?" Com as mãos tremendo, Maria Helena tirou a corrente do pescoço e entregou para Laura. A adolescente olhou para a medalha, leu a inscrição no verso e, quando levantou os olhos novamente, estavam cheios de lágrimas. "Foi você", sussurrou. "Foi você quem me salvou." Maria Helena sentiu o mundo girar ao seu redor. "O quê?" "Eu tinha 7 anos. Estava com minha babá em um clube. Ela estava no celular, não estava prestando atenção. Eu caí na piscina e não sabia nadar direito. Estava me afogando." As lágrimas de Laura começaram a cair. "Uma enfermeira que estava no clube me tirou da água. Fez ressuscitação cardiopulmonar. Minha mãe chegou depois, quando eu já estava bem. A enfermeira estava indo embora. Minha mãe nem agradeceu direito. Estava mais preocupada em esconder o que tinha acontecido para não parecer uma mãe negligente." Laura pegou a mão de Maria Helena. "Mas eu me lembro de você. Me lembro do seu rosto. Me lembro que você estava usando essa medalha. Quando você foi embora, eu perguntei para a babá quem era a mulher da medalha.
Ela disse que era Nossa Senhora das Graças. Desde aquele dia, toda noite antes de dormir, eu agradeço a Nossa Senhora das Graças por você ter estado lá. Maria Helena não conseguia falar. As lágrimas corriam livremente pelo seu rosto. Ela, aquele dia, lembrava-se perfeitamente. Tinha sido em um dos poucos dias de folga que tinha naquele ano. Foi ao clube com amigas. Viu a menina se afogando e agiu por instinto. Depois, uma mulher loira e elegante tinha chegado gritando, fazendo escândalo. Maria Helena tinha ido embora para evitar confusão, sem nunca saber o nome daquela menina. Aquela menina era Laura, a filha de Verônica. Eu te salvei, sussurrou Maria Helena. Você me salvou, confirmou Laura, abraçando-a. E agora eu sei quem você é, e eu sei o que minha mãe está fazendo com você. Naquele momento, ouviram passos se aproximando. Verônica entrou na cozinha como um furacão. Laura, o que você está fazendo aqui com a empregada? Sua voz estava estridente. Estou conversando com a mulher que salvou minha vida quando você não estava prestando atenção, gritou Laura de volta, surpreendendo a todos. A adolescente nunca tinha levantado a voz para a mãe antes. Verônica ficou pálida. Do que você está falando? Você se lembra daquele dia no clube? Quando eu tinha 7 anos e quase morri afogada porque a babá estava no celular e você estava no spa? Verônica abriu a boca, fechou, abriu novamente. Suas mãos começaram a tremer. Uma enfermeira me salvou naquele dia, continuou Laura, sua voz ficando cada vez mais forte. Você mal agradeceu a ela. Estava mais preocupada em garantir que ninguém soubesse que você quase perdeu sua filha por negligência. Essa enfermeira, Laura apontou para Maria Helena. Era ela, Maria Helena Rodrigues. A mulher que você passa os dias humilhando. A mulher que você trata como lixo. O silêncio que se instalou na cozinha era sufocante. Dona Irene e seu Augusto olhavam para Verônica com expressões de choque e nojo. Laura estava tremendo de raiva e emoção. E Maria Helena simplesmente não conseguia se mover. Verônica olhou para Maria Helena e, pela primeira vez desde que a empregada tinha começado a trabalhar ali, realmente a viu. Viu a mulher que tinha salvado sua filha. Viu a medalha que pendia do pescoço dela. E por uma fração de segundo, Maria Helena viu algo que parecia vergonha cruzar o rosto da patroa. Mas foi apenas por um segundo. Então Verônica recompôs a máscara de frieza. Isso não muda nada, disse ela, mas sua voz saiu menos firme que o normal. Ela é empregada aqui, eu pago o salário dela, ela faz o que eu mando. Não, disse Laura, sua voz cortante como uma lâmina. Ela não faz mais. A adolescente foi até o balcão da cozinha, onde sua mochila estava apoiada, tirou a carteira e começou a contar dinheiro. Laura, o que você está fazendo? Perguntou Verônica. Estou pagando os 3 meses de salário de Dona Maria Helena, para que ela possa sair daqui agora, com dignidade, sem precisar de nada de você. Laura colocou o dinheiro na mão de Maria Helena. Eu guardei minha mesada dos últimos 2 anos. Eu ia usar para comprar um carro quando fizesse 18, mas isso aqui é muito mais importante. Você me salvou quando eu tinha 7 anos. Agora eu estou te salvando. Maria Helena olhou para o dinheiro em suas mãos, depois para Laura e finalmente começou a chorar. Não eram lágrimas de dor ou humilhação. Eram lágrimas de alívio, de gratidão, de esperança. Você não pode fazer isso, gritou Verônica, tentando tirar o dinheiro da mão de Maria Helena. Esse dinheiro é meu, eu que dou mesada para você. E é meu para fazer o que eu quiser, retrucou Laura. E eu escolho usar para ajudar a mulher que salvou minha vida, enquanto você estava ocupada demais, se preocupando com sua aparência. Verônica levantou a mão, e por um momento pareceu que ia bater na filha. Mas seu Augusto deu um passo à frente. Não se atreva, disse ele, a voz grave e ameaçadora. Você já humilhou gente demais por hoje, já foi longe demais. Verônica olhou ao redor e viu 3 pares de olhos olhando para ela com desprezo. Sua filha, sua cozinheira,
seu motorista e, no centro de tudo, a empregada que ela tinha humilhado sem piedade, agora sendo tratada com mais respeito do que ela jamais tinha recebido em sua própria casa. Eu vou contar para o seu pai sobre isso, ameaçou Verônica, olhando para Laura. Conte, respondeu Laura. Conte e veja o que ele vai dizer quando souber como você trata as pessoas que trabalham para você. Quando souber que você humilha a mulher que salvou minha vida. Verônica saiu da cozinha em disparada, batendo a porta com tanta força que os pratos no armário tremeram. Laura se virou para Maria Helena e pegou suas mãos. Você tem algum lugar para ir? Maria Helena assentiu, ainda em choque. Tenho um pequeno apartamento alugado. Eu estava economizando para voltar a trabalhar como enfermeira, mas estava difícil encontrar emprego na minha idade. Você vai encontrar, disse Laura com certeza. Meu pai conhece o diretor do Hospital Santa Catarina. Vou fazer ele te dar uma recomendação. Você merece trabalhar usando seu talento, sua formação. Não merece limpar o chão para uma mulher cruel. Laura! Maria Helena tocou o rosto da menina com ternura. Você não sabe o quanto isso significa para mim. Não apenas o dinheiro ou a ajuda com o emprego, mas saber que aquela menina que eu salvei cresceu e se tornou uma pessoa boa, gentil. Isso cura algo dentro de mim. Laura abraçou Maria Helena novamente e as duas permaneceram assim por um longo tempo. Dona Irene estava chorando silenciosamente, limpando os olhos com o avental. Seu Augusto, um sorriso genuíno que parecia estranho em seu rosto normalmente sério. Dona Maria, disse ele, posso levar a senhora para casa? Acho que você não deveria ficar aqui mais um segundo. Sim, por favor, respondeu Maria Helena. Ela subiu até o pequeno quarto de empregada pela última vez, juntou suas poucas pertences em uma mala velha. Olhou ao redor daquele espaço claustrofóbico onde tinha passado as piores 3 semanas de sua vida. E então tocou a medalha no pescoço. Cecília, sussurrou. Sua mãe não desistiu. Mesmo quando tudo parecia impossível, eu não desisti. Quando desceu, Laura estava esperando na porta da cozinha. Dona Maria, posso te pedir uma coisa? Claro, querida. Posso te visitar? No seu apartamento? Eu sei que parece estranho, mas eu sinto que te conhecer, te ter na minha vida é importante. Você me salvou uma vez. Quero te conhecer melhor. Quero aprender com você. Maria Helena sentiu o coração aquecer. Eu adoraria isso. Adoraria muito. Laura escreveu o número de telefone de Maria Helena e prometeu ligar no dia seguinte. Seu Augusto levou Maria Helena para casa em silêncio respeitoso. Quando pararam em frente ao prédio modesto onde ela morava, ele se virou para ela. Dona Maria, trabalho para os Valmont há 12 anos. Neste tempo, vi muita gente passar por aquela casa, mas nunca vi ninguém sair com tanta dignidade quanto... A senhora me deu esperança hoje, esperança de que ainda existe bondade neste mundo. Obrigada, seu Augusto, pelo carinho, pelo respeito. Significa muito. Naquela noite, sozinha, em seu pequeno apartamento, Maria Helena tirou a medalha do pescoço e segurou-a contra o coração. Cecília tinha morrido aos 24 anos, vítima de um câncer agressivo. Ela era enfermeira também, tinha seguido os passos da mãe. A medalha tinha sido um presente de Cecília para Maria Helena, no último aniversário antes do diagnóstico. Para minha mãe, com amor eterno, dizia a inscrição. Depois que Cecília morreu, Maria Helena tinha entrado em uma espiral de depressão. Perdeu o emprego no hospital porque não conseguia mais funcionar direito. Gastou todas as economias com dívidas. Acabou tendo que aceitar trabalhos de faxina, de cuidadora, qualquer coisa para sobreviver. Até que chegou na casa dos Valmont, onde achou que tinha alcançado o fundo do poço. Mas hoje, algo tinha mudado. Hoje ela tinha descoberto que aquela menina que salvou anos atrás tinha se tornado uma jovem maravilhosa. Tinha descoberto que ainda havia bondade no mundo. Tinha recuperado um pedaço de sua dignidade.
O telefone tocou no dia seguinte, bem cedo. Era Laura. Dona Maria, eu conversei com meu pai ontem à noite. Contei tudo. Ele ficou furioso com minha mãe e ligou para o diretor do Hospital Santa Catarina. Eles querem marcar uma entrevista com a senhora amanhã. Papai disse que sua experiência fala por si. Eles precisam de enfermeiras experientes. Maria Helena mal podia acreditar. Laura, eu não sei como agradecer. Não precisa agradecer, só precisa aceitar que às vezes a vida nos devolve a bondade que colocamos no mundo, só demora um pouco. A entrevista no Hospital Santa Catarina aconteceu 2 dias depois. O diretor, Dr. Henrique Martins, um homem de 60 anos, com cabelos grisalhos e olhos gentis, olhou o currículo de Maria Helena com atenção. Senhora Rodrigues, seu currículo é impressionante. 28 anos de experiência como enfermeira, especialização em UTI, várias certificações. Por que parou de trabalhar na área? Maria Helena hesitou. Depois decidiu ser honesta. Perdi minha filha há 3 anos, doutor. Ela também era enfermeira. Depois disso, eu não consegui continuar. Via ela em cada paciente, em cada corredor do hospital. Precisei me afastar. Dr. Martins assentiu com compreensão. E agora? Está pronta para voltar? Estou. Passei os últimos anos apenas sobrevivendo. Mas recentemente, algo me lembrou por que escolhi essa profissão. Lembrou-me de que ainda posso fazer a diferença. Ricardo Valmont me contou sobre você salvar a filha dele, sobre o que aconteceu na casa dele também, sobre como sua esposa a tratou. Maria Helena ficou tensa, mas, doutor, Martins levantou a mão. Não se preocupe, não foi por pena que te chamei aqui, foi porque precisamos de pessoas como você. Pessoas com experiência, com coração, com vocação verdadeira. Quando pode começar? Maria Helena começou a trabalhar no Hospital Santa Catarina 1 semana depois. Foi designada para o setor de pediatria, trabalhando com crianças doentes. E ali, rodeada de pequenos pacientes que precisavam de cuidado e carinho, Maria Helena sentiu algo que não sentia há anos: propósito. Laura passou a visitar Maria Helena toda semana. Às vezes levava livros, às vezes apenas queria conversar. Desenvolveram uma relação que ia além de gratidão. Era uma conexão genuína entre 2 pessoas que se entendiam. Um dia, 3 meses depois de Maria Helena ter deixado a mansão dos Valmont, Laura apareceu com uma notícia. Meus pais vão se divorciar, disse ela, mas não parecia triste. Papai descobriu outras coisas sobre mamãe. Como ela tratava não apenas você, mas todo mundo. Ele disse que casou com uma pessoa que não existe mais, que ela se transformou em algo cruel ao longo dos anos. E você? Como está se sentindo? Perguntou Maria Helena. Aliviada, admitiu Laura. A casa era tóxica. Agora vou morar só com meu pai. E já não preciso mais fingir que minha mãe é uma pessoa boa. Depois de uma pausa, Laura olhou para Maria Helena com hesitação. Dona Maria, posso te fazer uma pergunta estranha? Claro, você gostaria de ser minha madrinha? Sei que parece estranho, mas você significa muito para mim, mais que muitos dos meus parentes de sangue, e eu queria que você fosse oficialmente parte da minha família. Maria Helena sentiu lágrimas encherem seus olhos. Eu adoraria muito, querida. 1 ano depois daquele dia fatídico na mansão dos Valmont, Maria Helena estava coordenando um projeto no hospital. Um programa de treinamento gratuito para pessoas de baixa renda que queriam se tornar técnicos de enfermagem. Laura tinha sugerido a ideia, e o pai dela tinha ajudado com o financiamento inicial. O programa foi batizado de Instituto Cecília Rodrigues, em homenagem à filha de Maria Helena. No dia da inauguração, Maria Helena estava no palco, olhando para a plateia cheia de pessoas interessadas em mudar suas vidas através da educação. Laura estava na primeira fileira, sorrindo com orgulho. Minha filha sempre dizia que a enfermagem não é apenas uma profissão, começou Maria Helena.
sua voz clara e firme. É uma vocação. É sobre ver as pessoas em seus momentos mais vulneráveis e tratá-las com dignidade e respeito. É sobre lembrar que cada paciente, cada pessoa tem uma história, tem valor, merece ser visto. Ela fez uma pausa, tocando a medalha no pescoço. Passei por momentos difíceis nos últimos anos. Momentos em que me senti invisível, sem valor. Mas aprendi uma lição importante. Nosso valor não vem de como os outros nos tratam. Vem de como escolhemos tratar os outros, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando é difícil. A plateia aplaudiu, e Maria Helena viu lágrimas nos olhos de muitas pessoas ali presentes. Depois da inauguração, Laura se aproximou. Dona Maria, disse ela, usando o apelido carinhoso que tinha adotado. Tem uma pessoa aqui que quer falar com você. Era uma mulher jovem, de aproximadamente 30 anos, com uma criança pequena no colo. Dona Maria, meu nome é Júlia. Eu sou filha da dona Irene, a cozinheira que trabalhava na casa dos Valmont. Minha mãe me contou tudo o que aconteceu. Como a senhora foi tratada, como se manteve digna, como a Laura te ajudou. A mulher limpou uma lágrima. Minha mãe trabalhou naquela casa por 12 anos, aguentando humilhações todos os dias. Depois que a senhora saiu, depois que o divórcio aconteceu, ela também pediu demissão. Hoje, ela trabalha em uma empresa de catering, ganha menos, mas é feliz. A senhora inspirou ela a não aceitar mais ser tratada daquela forma. Maria Helena abraçou a mulher. Espero que ela esteja bem. Ela foi gentil comigo quando poucos eram. Ela está, e eu vim aqui para me inscrever no programa. Sempre quis ser enfermeira, mas nunca tive oportunidade. Agora tenho. À medida que os meses passaram, o Instituto Cecília Rodrigues cresceu. Mais financiadores apareceram, mais alunos se inscreveram. Histórias de transformação começaram a surgir. Maria Helena trabalhava incansavelmente, dividindo seu tempo entre o hospital e o instituto. Aos 63 anos, tinha mais energia do que tinha tido nos últimos 10. Laura, que agora tinha 18 anos, tinha decidido estudar medicina. Queria se especializar em pediatria, inspirada por Maria Helena. Você me salvou quando eu tinha 7 anos, disse Laura em uma noite, quando estavam jantando juntas no apartamento de Maria Helena. E continua me salvando todos os dias. Me ensinando o que significa ser uma pessoa boa, o que significa ter propósito. E você me salvou também, respondeu Maria Helena. Quando eu achei que não tinha mais nada a oferecer ao mundo, você me mostrou que eu estava errada. Você me deu de volta minha dignidade. Abraçaram-se, duas mulheres separadas por uma geração, mas unidas por algo muito mais forte que sangue, amor genuíno e respeito mútuo. Quanto a Verônica Valmont, ela nunca se recuperou totalmente do divórcio. Perdeu muitas das amigas que tinha, que a abandonaram assim que ela perdeu o status de esposa de um homem rico e poderoso. Tentou se aproximar de Laura várias vezes, mas a filha manteve distância. Uma vez, alguns meses após o divórcio, Verônica tinha encontrado Maria Helena por acaso em um restaurante. Ela estava sozinha, Maria Helena estava com Laura e um grupo de formandos do instituto, todos rindo e conversando animadamente. Verônica tinha parado, olhado e pela primeira vez em sua vida realmente entendido o que tinha perdido. Não a riqueza, não o status, mas a oportunidade de ser amada genuinamente, a oportunidade de ter conexões reais com as pessoas. Ela tinha se aproximado da mesa hesitante, disse, a voz incomumente baixa. Posso falar com você? Maria Helena tinha olhado para ela, depois para Laura, que tinha dado um imperceptível aceno de cabeça. Claro, elas foram para um canto mais reservado do restaurante. Verônica começou, depois parou. As palavras eram difíceis. Eu queria pedir desculpas pelo que fiz, por como te tratei. Não há desculpa para aquilo. Eu sou uma pessoa terrível. Por que está me dizendo isso agora?
Perguntou Maria Helena, genuinamente curiosa. Porque perdi tudo. Meu marido, minha filha, minhas amigas. E percebo agora que perdi não por azar ou injustiça. Perdi porque merecia perder. Porque tratei todo mundo na minha vida como lixo, incluindo você. Verônica limpou uma lágrima que tinha escapado. Você salvou minha filha. E eu te tratei como se você não fosse nada. Como se fosse menos que nada. E agora vejo Laura com você. Vejo como ela te ama, como te respeita. E percebo que essa poderia ser minha relação com ela. Mas não é, porque eu escolhi ser cruel quando poderia ter escolhido ser gentil. Maria Helena ficou em silêncio por Aceito seu pedido de desculpas, disse finalmente, mas preciso que você entenda algo. Não estou aceitando porque você merece. Estou aceitando porque mereço deixar ir toda a raiva e mágoa que carreguei. Mereço paz. Eu entendo, disse Verônica. E obrigada por me dar pelo menos isso. Elas voltaram para suas respectivas mesas e não se falaram novamente depois daquilo. Mas algo tinha sido curado naquele momento. Maria Helena tinha deixado ir o último resquício de dor que aquela experiência tinha causado. 2 anos após deixar a mansão dos Valmont, Maria Helena estava comemorando seu 64º aniversário. O Instituto tinha se tornado uma referência em São Paulo. Centenas de pessoas já tinham se formado através do programa. Muitas agora trabalhavam como enfermeiros e técnicos em hospitais pela cidade. A festa foi organizada por Laura, que agora estava no 2º ano de medicina. Foi no próprio hospital, em um grande salão que o diretor tinha cedido de bom grado. Estavam presentes todos os formados do instituto, os funcionários do hospital, amigos que Maria Helena tinha feito ao longo da vida. Dona Irene estava lá, agora trabalhando em seu próprio negócio de catering. Seu Augusto também, tendo deixado os Valmont para trabalhar como motorista particular de um empresário muito mais gentil. E no centro de tudo, Laura organizando cada detalhe com perfeição, garantindo que Maria Helena se sentisse amada e celebrada. Quando chegou a hora do discurso, Laura pediu silêncio. Vocês todos conhecem Dona Maria, começou ela emocionada. Conhecem o que ela fez por cada um de vocês, mas quero contar uma história que nem todos sabem. Laura contou sobre aquele dia na piscina, quando tinha 7 anos. Contou sobre a enfermeira que a salvou sem esperar nada. Contou sobre reencontrar Maria Helena 10 anos depois, trabalhando como empregada na casa de seus pais, sendo humilhada. E naquele dia, continuou Laura, as lágrimas correndo livremente, eu entendi algo importante. A vida tem uma forma de trazer as pessoas certas de volta para nós quando mais precisamos. Dona Maria me salvou quando eu tinha 7 anos, e 10 anos depois pude retribuir, salvando ela. A plateia estava em silêncio completo, todos emocionados. Mas a verdade é que ela continua me salvando todos os dias. Me salvando de me tornar como minha mãe. Me salvando de crescer sem entender o valor real das pessoas. Me ensinando que família não é sangue. Família é quem está ao seu lado, quem te vê, quem te valoriza. Laura se aproximou de Maria Helena e pegou sua mão. Eu te amo, Dona Maria, mais do que eu amei minha própria mãe em toda a minha vida. Eu também te amo, querida. Você é um presente que a vida me deu quando eu achei que não merecia mais presentes. 1 ano depois daquele dia transformador, o Instituto Cecília Rodrigues já tinha formado sua primeira turma. 23 pessoas que saíram da situação de rua, do desemprego, da vulnerabilidade e agora tinham uma profissão, dignidade, esperança. A formatura foi em uma tarde ensolarada de sábado. Maria Helena estava no palco, olhando para aqueles rostos sorridentes e sentiu algo que não sentia há muito tempo. Paz. No meio da plateia, Laura estava sentada ao lado do pai. Verônica não tinha sido convidada. Depois do divórcio, ela tinha se mudado para um apartamento menor, isolada socialmente, vivendo das migalhas da riqueza que tinha antes. Ocasionalmente tentava entrar em contato com a filha,
mas Laura sempre recusava atender. Quando chegou a hora de Maria Helena discursar, ela se aproximou do microfone e olhou para todos ali presentes. "Quando eu perdi minha filha", começou, a voz clara e firme, "eu pensei que tinha perdido tudo. Minha razão de viver, minha luz, meu propósito. Eu passei anos apenas sobrevivendo, não vivendo, aceitando humilhações porque achava que era tudo que eu merecia." Ela fez uma pausa, olhando para Laura. "Mas a vida tem uma forma estranha de nos dar exatamente o que precisamos quando mais precisamos. Ela me trouxe de volta alguém que eu tinha salvado anos atrás, e dessa vez, essa pessoa salvou a mim." Laura sorriu através das lágrimas. "Cecília sempre dizia que a verdadeira riqueza não está no que temos, mas no que damos. E olhando para vocês", Maria Helena gesticulou para os formandos, "eu vejo a riqueza que minha filha deixou para mim. A riqueza de poder fazer diferença, a de transformar vidas, a riqueza de transformar dor em esperança." A plateia aplaudiu, muitos chorando. "Hoje, vocês não estão apenas recebendo um diploma", continuou Maria Helena. "Vocês estão recebendo uma responsabilidade. A responsabilidade de tratar cada pessoa com dignidade, especialmente aquelas que a sociedade esqueceu, porque em algum momento vocês também foram esquecidos. E alguém estendeu a mão para vocês. Agora é a vez de vocês estenderem a mão para outros." Ao final da cerimônia, enquanto as famílias dos formandos se reuniam para fotos e celebrações, Laura se aproximou de Maria Helena. "Dona Maria, tem uma coisa que eu quero te dar", disse a adolescente, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. Maria Helena abriu e viu uma corrente de prata nova, delicada e bonita. "Para sua medalha", explicou Laura. "Eu sei que a corrente velha tinha muito significado, mas eu queria que a senhora tivesse uma nova. Uma que representa tudo que a senhora construiu desde aquele dia. Uma que representa não apenas a memória de Cecília, mas também o futuro que a senhora está criando em nome dela." Maria Helena colocou a medalha na nova corrente e pediu que Laura a ajudasse a colocar no pescoço. "Obrigada, querida", disse Maria Helena, abraçando a garota. "Por tudo, por me ver quando ninguém mais via, por me lembrar que eu ainda tinha valor, por ser a filha que eu precisava depois de perder a minha. E obrigada por ser a mãe que eu precisava quando descobri que a minha não era quem eu pensava que fosse", respondeu Laura. Aquela noite em casa, um apartamento modesto, mas confortável, que Maria Helena tinha conseguido alugar com o salário de enfermeira, ela se olhou no espelho. Viu uma mulher de 63 anos, com rugas que contavam histórias de dor, mas também de superação. Viu os olhos que tinham chorado tanto, mas agora brilhavam com propósito. Tocou a medalha no pescoço, agora em sua corrente nova, e sorriu. "Cecília", sussurrou, "espero que você esteja orgulhosa. Espero que você veja que sua mãe não desistiu, que ela transformou a dor de te perder em bonito, algo que vai ajudar tantas pessoas quanto você teria ajudado se ainda estivesse aqui." A medalha brilhou sob a luz da lâmpada, e Maria Helena podia jurar que sentiu um calor se espalhar pelo peito, como um abraço de alguém que amava muito. Quanto a Verônica Valmont, ela vivia sozinha em seu apartamento, isolada do mundo que um dia a adorou. Vez ou outra, ela pegava o celular e via fotos nas redes sociais do Instituto Cecília Rodrigues, via Laura sorrindo ao lado de Maria Helena, via tudo que poderia ter sido diferente se ela tivesse feito escolhas diferentes. Mas nunca pediu perdão, nunca realmente entendeu a dimensão do que tinha feito. E assim, enquanto Maria Helena construía um legado de amor e transformação, Verônica permanecia presa em sua própria amargura, uma prisioneira de seu próprio orgulho. A história daquela tarde devastadora na mansão dos Valmont se tornou uma lenda sussurrada nos círculos sociais, não apenas como um conto de humilhação e consequências, mas como um lembrete poderoso de uma verdade que muitos preferem ignorar. A verdadeira nobreza
nunca está nas roupas que vestimos, nos carros que dirigimos ou nas mansões que habitamos. A verdadeira nobreza está em como tratamos aqueles que não podem se defender. Está em reconhecer a humanidade em cada pessoa, independentemente de sua posição social. Está em entender que cada indivíduo que cruza nosso caminho carrega uma história, uma dor, uma esperança. Maria Helena ensinou ao mundo que os atos de bondade que praticamos ecoam de formas que nunca podemos prever. Ela salvou uma menina de se afogar, sem saber que 10 anos depois, aquela menina salvaria ela de se afogar em sua própria dor. E mais importante, ela ensinou que família não é apenas quem compartilha nosso sangue. Família é quem nos vê quando somos invisíveis, quem nos valoriza quando nos sentimos sem valor, quem nos ama não apesar de nossas cicatrizes, mas por causa delas, porque essas cicatrizes contam a história de quem somos e de tudo que superamos. Laura encontrou em Maria Helena a mãe que sempre precisou. E Maria Helena encontrou em Laura uma razão para continuar, uma luz em meio à escuridão. Uma prova de que mesmo nos nossos momentos mais sombrios, a bondade que plantamos pode florescer de formas inimagináveis. O Instituto Cecília Rodrigues continua até hoje, formando centenas de pessoas a cada ano, transformando vidas, oferecendo dignidade e esperança. E em cada formatura, Maria Helena conta a história de como tudo começou, com uma medalha jogada no lixo, com lágrimas de humilhação que se transformaram em lágrimas de propósito, com uma tarde que poderia ter sido apenas mais uma tragédia, mas que se tornou o início de algo extraordinário. Porque no final, é isso que nos define, não as tragédias que enfrentamos, mas o que fazemos com elas. Não os momentos em que caímos, mas como escolhemos nos levantar. Não o ódio que podemos carregar, mas o amor que escolhemos cultivar. E naquela medalha de prata, com a inscrição quase apagada, para minha mãe com amor eterno, vive a maior verdade de todas. O amor verdadeiro nunca morre. Ele apenas se transforma, se multiplica, se espalha como ondas em um lago tranquilo, tocando vidas que nunca imaginamos alcançar. Essa é a história de Maria Helena Rodrigues. Uma história de dor transformada em propósito, de humilhação transformada em dignidade, de perda transformada em legado. Uma história que nos lembra que mesmo nos momentos mais escuros, a luz da bondade nunca se apaga completamente. Ela apenas espera, paciente, pela oportunidade de brilhar novamente.